Olá, eu sou a Alexia Costa, diretora de Ensino e Capacitação do IBS. E na segunda etapa do nosso primeiro workshop Experts para Acreditação em Saúde, eu quero te dar as boas-vindas. Nessa sequência de 3 aulas, a gente vai passar para vocês dicas e ferramentas essenciais para que você possa estruturar o processo de gestão da qualidade na sua organização ou processo em busca da acreditação. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer aos mais de 230 comentários que ficaram na nossa página do workshop Experts para Acreditação em Saúde, como da Wessila Ferreira, que falou que foi uma das aulas mais interessantes que assistiu na versão online e que foi muito bacana ter estendido um momento de respostas ao vivo lá no nosso grupo Geração de Excelência no Facebook. Pois é, se você ainda não assistiu o vídeo 1, tudo bem. Pare esse vídeo agora e eu peço que você volte até o vídeo 1, assista porque tem conceitos bastante importantes que são necessários para que você dê continuidade às próximas aulas da etapa 2 e 3 a partir de hoje. O pessoal que esteve aqui na primeira aula teve um presentinho extra. Foi uma aula prática sobre plano de contingência. Se você não ficou sabendo, vou contar para você. No momento da liberação da aula, teve uma quantidade muito grande de acessos, muito além da nossa mais otimista projeção, o que fez o nosso servidor simplesmente cair. E com isso, a gente conseguiu rapidamente liberar a nossa aula através do YouTube e também pelo Facebook, e todo mundo conseguiu assistir numa boa. Desde o início desse workshop, com o pré-aquecimento, com as lives e vídeos iniciais, os participantes, assim como você, têm demonstrado que realmente fazem parte de uma geração de excelência. E depois desse desafio que foi proposto, né, na queda do servidor e com toda essa ajuda, a gente pôde perceber que realmente um passou a ajudar o outro de uma forma muito linda e bastante altruísta. E as discussões do Facebook têm sido muito ricas em trocas de informações e conhecimentos, de forma a juntos conseguimos transformar a saúde no Brasil. Foram centenas de comentários no grupo Excelência em Saúde no Facebook e também na plataforma EAD, onde os interessados em conquistar o certificado estavam ansiosos para chegar a essa segunda etapa. Assim como o Ricardo, que disse: motivado para os próximos passos, que venham as demais etapas, excelência em didática e conteúdo, e reforça a questão de ser EAD, pois facilita estudarmos onde e quando temos disponibilidade. Parabéns ao time IBS, abraços e até o dia 27/3. Muito bacana, né? Tem sido muito gratificante atuar como facilitadora dessa comunidade onde as pessoas interessadas em gestão da qualidade, acreditação ou segurança do paciente podem se encontrar e não se sentem mais sozinhos nessa jornada. E com isso nós somos mais de 9.000 pessoas em tão pouco tempo, em praticamente 2 semanas, nessa comunidade do Facebook, chamada Geração de Excelência, que tem o propósito de juntos transformarmos a saúde no Brasil. E nessa aula de hoje você vai ter acesso a 5 ferramentas essenciais da caixa de ferramentas do Expert para Acreditação em Saúde. Eu sei que nem todos têm a intenção de ser um expert em acreditação e viver desse mercado. Mas eu sei que se você trabalha na área de saúde, algumas situações são bem mais frequentes do que você desejaria. Carga de trabalho muito alta, remuneração financeira muito baixa, sobrecarga de trabalho, baixo engajamento das equipes e, principalmente, a desvalorização do seu trabalho e a falta de reconhecimento. E se eu disser para você que algumas das ferramentas que a gente vai ensinar para você ao longo dessas 3 etapas podem te ajudar a mudar esse cenário? Nessa aula a gente vai abordar os 5 itens essenciais da caixa de ferramentas do Expert em Acreditação. A gente vai falar de ferramentas da qualidade já conhecidas e algumas outras ferramentas que a gente acha importante trazer para vocês no sentido de ajudá-los nesse caminho rumo à gestão da qualidade ou acreditação. Então, a gente vai abordar ferramentas da qualidade e outras ferramentas importantes. Então, são 3 ferramentas de identificação de problemas e 2 ferramentas que vão auxiliar vocês a organizar um pouquinho mais o setor de vocês e essas ações todas que vocês vão planejar. Começando com a ferramenta bastante conhecida no mundo todo, chamada 5 porquês, que é uma ferramenta de análise de causas. Então,
Primeiramente, né, a ideia dela é que você analise um problema. O ideal é que essa análise seja feita através de um grupo de pessoas envolvidas naquele contexto, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Então, nesse formulário que a gente deixa até para vocês como material complementar, vocês vão colocar aqui do lado esquerdo qual é o problema que aconteceu. Isso pode ser um problema como uma não conformidade, um evento adverso, uma fragilidade que você encontrou no seu processo, enfim, um problema que você precisa resolver de alguma forma. A partir desse problema, você vai perguntar várias vezes por que esse problema aconteceu, né? Então, ele é chamado 5 porquês, mas não necessariamente você precisa responder 5 vezes o porquê. Esse número pode ser 3 porquês, podem ser 6 porquês, 10 porquês. Você vai finalizar esse número de porquês até o momento em que você identificar junto ao grupo que aquela é a causa principal, aquela é a causa fundamental desse problema. Então, vamos ver aqui nesse exemplo. O nosso problema foi uma hemorragia não controlada após uma extração dentária num consultório odontológico. E aí se pergunta para esse grupo, por que o problema aconteceu? A resposta principal é porque o odontologista não sabia que o paciente fazia uso de anticoagulantes. Mas por quê? Né? Por que ele não sabia? Não foi perguntado sobre o uso de medicamentos ao paciente. Mas por que não foi perguntado sobre o uso de medicamentos ao paciente? Porque não existe sistemática para identificação de riscos clínicos do paciente. Mas por que não existe essa sistemática? Porque não existem protocolos de segurança do paciente na organização como um todo. Mas por que não existem esses protocolos? Porque falta estruturar o núcleo de segurança do paciente ou gestão da qualidade. Então, através dessa sistemática, onde a equipe envolvida, né, essa equipe pode ser o odontologista, recepcionista, enfim, todos aqueles que se envolveram nesse contexto, a partir de então, são identificados alguns porquês e um porquê final, que é onde a equipe entende que é o motivo principal de tudo isso ter acontecido. Então, lá em cima, né, na alta direção dessa organização, na alta liderança, não existe sistemática de gestão da qualidade, nem de núcleo de segurança do paciente. Então, obviamente, outros problemas relacionados a gerenciamento de risco clínico e segurança podem acontecer. Então, a lógica é que esses problemas sejam tratados, né? Então, ou todos os porquês podem ser tratados, ou começa se tratando o último porquê, que é a causa fundamental, né? Aí, cada organização acaba tendo aí uma lógica de tratamento. O ideal é que, obviamente, todos sejam tratados ao mesmo tempo, mas pelo menos a causa fundamental, que no caso era a estruturação do núcleo e da gestão da qualidade, isso seja, então, programado como uma ação a ser efetivado ao longo do tempo. Vamos falar então da próxima ferramenta, que é o brainstorming, né? O brainstorming é a famosa tempestade de ideias, né? Transformando aí a tradução do inglês para o português. Então, essa tempestade de ideias é causada através de um grupo de pessoas que se reúne para também discutir de forma sistemática, estruturada e com tempo definido um problema específico da organização. Então, vamos lá. Então, essa é a ferramenta que nós deixamos para você. Então, é um brainstorming estruturado, onde vão ser definidos aí o problema a ser investigado, a equipe e as ideias vão sendo colocadas aqui nesse formulário. Eu vou contar para vocês como que isso vai ser feito. Então, primeiro, defina o problema a ser analisado e o que se deseja obter. Então, por exemplo, eu quero saber a causa de um problema. Então, nosso problema a ser discutido nesse exercício é o absenteísmo ou falta dos pacientes às consultas agendadas. Todo problema a ser investigado surge de algum motivo. Então, estamos com buracos na agenda, os médicos estão reclamando, estamos perdendo dinheiro, tenho receio do paciente piorar por falta de atendimento, enfim. Ou isso pode vir, por exemplo, de uma pesquisa de satisfação do cliente ou de indicadores de controle desse absenteísmo. Então, temos ali um problema. Como vamos, então, resolvê-lo? Através do brainstorming. A próxima etapa, então, é reúna um grupo para discussão do problema e incentive-os a dar opiniões livres durante determinado tempo. A definição de tempo é algo importante para o brainstorming. Então, muitas vezes são definidos ciclos ali de 5, 10, 15 minutos no máximo,
onde as pessoas envolvidas, que em geral varia ali de um número de 4 a 8 pessoas envolvidas naquele contexto, vão circulando, né, as opiniões sobre as causas daquele problema. Então aqui, por exemplo, nesse caso, com o uso de post-its ou com o uso de um formulário estruturado como aquele que a gente mostrou agora há pouco, ou com o uso de ambos, né? Você pode usar os post-its e formalizar essa estrutura no formulário. Então, alguns colaboradores dessa equipe pontuaram problemas que podem ser importantes. Então, os pacientes moram muito longe, o agendamento ocorre muito antes do dia da consulta, existe um alto turnover da equipe da recepção, falta de treinamento da equipe para orientar o paciente não recebe nenhuma informação formalizada e pacientes estão se deslocando para a concorrência. Então, essas informações, né, essas ideias e outras mais ideias são colocadas de forma livre, né, dentro desse tempo. Então, as pessoas vão livremente falando aquilo que elas pensam sem nenhum julgamento. Terceiro, organiza as informações obtidas em temas comuns. Então, agora é hora de juntar todas aquelas ideias através de temas que são os temas mais prevalentes. Então, relacionados à informação, tiveram ali 3 votos. Treinamento, 7 votos. A distância do paciente, 2 votos. Sistemática de agendamento, 4 votos. Turnover da equipe, né? Então, a rotatividade dessa equipe, 8 votos. E o fato do paciente estar indo para a concorrência, apenas 1 voto. Então, observa-se ali uma predominância maior das questões de treinamento e do turnover da equipe. Próxima etapa, então, estabeleça as causas principais e secundárias, eliminando as irrelevantes. Então, aqui, até por uma questão de maior número de votos, foram escolhidos as 2 ideias principais, né? Aquelas ideias todas relacionadas a treinamento e todas as ideias relacionadas ao motivo do turnover da equipe. Quinto passo, monte um diagrama e discuta com os envolvidos. Então, agora é hora de colocar em discussão novamente aquela ideia principal. Então, aqui a gente tem o absenteísmo dos pacientes às consultas agendadas, então, muitas vezes, usando até esses post-its, a organização, essa equipe, consegue mais ou menos estruturar os motivos pelos quais isso acontece. Então, começando lá em cima, né? Existe uma troca constante de funcionários que leva à esquerda ao fato de que não há tempo para ser treinado, o funcionário acaba desconhecendo o processo, o funcionário fica desmotivado, e com isso o paciente recebe informações frágeis e ainda lá em cima, né? Falta de uso do sistema informatizado faz também com que o paciente receba informações frágeis, gerando então o nosso problema maior, que é o absenteísmo dos pacientes às consultas agendadas. A partir daí, vamos definir os fatores para tratar as causas do problema. Então, para cada fator identificado, pelo menos uma ação. Então, identificamos ali que a gente precisa revisar os procedimentos operacionais do setor, estabelecer a sistemática de treinamento admissional dos colaboradores, estabelecer a checagem do aprendizado sobre os procedimentos, estabelecer plano de desenvolvimento do colaborador e capacitar a liderança do agendamento. Todas essas ações aqui nasceram daquelas ideias primárias que a equipe identificou como os grandes motivos do absenteísmo de pacientes. Então, uma coisa liga à outra, né? O problema tem suas causas identificadas e, através das causas, um plano de ação tem que surgir. Regras importantes para um brainstorming bem realizado, né? Uma ideia de cada vez, então, cada colaborador dessa equipe de brainstorming vai ter a sua vez de falar, né? O ideal é que isso seja feito ali num ciclo onde todos falem. Quantidade importa para o brainstorming, então quanto mais ideias, melhor. Encorajar as ideias encaradas como malucas, né? Então não denegrir ninguém, não fazer com que as pessoas se sintam acuadas em falar suas ideias. Não criticar, julgar ou rir de nenhuma ideia. O tempo tem que ser definido, por exemplo, rodada de 5 a 10 minutos. Deve-se manter o foco, né? Não permitindo conversa sobre outros temas.
e ser muito visual. Então, por isso que a gente estimula post-its, ferramentas, né, que facilitem a organização dessas ideias, como esse formulário que a gente colocou, deixar cada um com um bloco de notas, enfim, né? Quanto mais visual for a estruturação dessas ideias, melhor para o brainstorming. A próxima ferramenta é a nossa matriz de priorização, chamada GUT, né? A função do GUT é justamente definir as prioridades quando você tem várias ações a serem demandadas, a serem colocadas em prática. Então, vocês têm também como material complementar a matriz GUT, né? Os passos estão bem definidos, então listar os problemas usando o brainstorming, que a gente já fez. Classificar os problemas para cada uma das 3 variáveis, então gravidade, urgência e tendência. Calcular o score dos problemas multiplicando as 3 notas. Então, para cada uma daquelas atividades que a gente definiu no brainstorming, eu vou definir qual é a gravidade dela, qual é a urgência e qual é a tendência, né? Entendendo que todos esses scores vão de 1 a 5. Então, se eu ponho a gravidade 1, a urgência 2 e a tendência 1, é só eu multiplicar 1 vezes 2 vezes 1. O final dessa minha ação é um score de 2, né? 1 vezes 2 vezes 1 igual a 2. Então, lembrando que o GUT não é ferramenta para gerenciar riscos, a gente tem visto isso em algumas organizações. Essa ferramenta é uma ferramenta de priorização de atividades e não de priorização de riscos a serem gerenciados, tá? Uma das questões importantes é que o risco depende da probabilidade de ocorrência, que não é uma variável que está sendo vista aqui no GUT, ok? Só para lembrar, para que ela não seja usada erroneamente. Então, temos aqui o nosso brainstorming estruturado, então definimos o problema, que é o absenteísmo dos pacientes às consultas, a equipe que vai participar desse brainstorming, coloca-se ali os nomes dessa equipe, o horário de início e o horário de fim, e quem vai ser o líder dessa equipe. E aí as ideias que foram surgindo lá naquela estrutura que a gente usou, com os post-its ou qualquer outra forma, pode ser cadernos, podem ser fichas, enfim, essas ideias que surgiram vão sendo colocadas aqui nesse formulário de brainstorming estruturado à esquerda, e as soluções selecionadas para cuidar, para tratar dessas ideias também são alocadas aqui nas colunas do meio, né? Então, aquelas ações que a gente falou lá na frente, revisar os procedimentos operacionais, por exemplo, entre outras. E aí é feita a matriz GUT, que é a análise, né, da gravidade versus a urgência, né, multiplicado pela tendência. Então, a gravidade aqui de revisar os procedimentos operacionais no setor é 2, né? Então, a gente precisa, é grave não revisar, mas uma gravidade não tão alta. A urgência em se revisar isso é uma urgência mediana, é 3, e a tendência, caso não seja revisado esses procedimentos, não sejam revisados os procedimentos, é que possa piorar aí a médio prazo. Então, 2 vezes 3 vezes 3 deu um score de 18. E aí, essa mesma lógica é feita para todas as soluções selecionadas. E aqui a gente pode ver que entre os scores todos que a gente tem na coluna da direita, o score que mais se sobressaiu é estabelecer sistemática de treinamento admissional dos colaboradores, que teve um score 4 vezes 4 vezes 5, que deu 80. Então, essa é a nossa prioridade máxima a se buscar uma solução, tá? A próxima prioridade seria lá a última linha, capacitar a liderança de agendamento. Mas a gente vai tratar, então, essa aqui primária de 80 pontos como a prioritária. E para se tratar, então, o problema, depois que a gente selecionou, a gente vai estruturar um 5W2H, que é um formulário, uma ferramenta da qualidade estruturada para se estabelecer planos de ação, de forma, obviamente, estruturada. Então, temos aqui um formulário de 5W2H. Essas letrinhas são 5 Ws, né, porque são palavras em inglês, que eu já vou explicar quais são, e 2 Hs, que são dois termos que começam com a letra H em inglês. Então, a primeira palavra é what, que é o que fazer. Why, por quê? Por que fazer? When, quando? Então, quando fazer? Who, quem? Então, quem fará? Where, que significa onde? Então, onde vai ser feito, né? Onde fazer?
E aí as duas H's, que é how, então como fazer, e how much, então quanto custa para fazer. Então, para cada ação que a gente definir que vai ser realizada, um plano de ação, a gente vai estruturar todas as fases dessa ação, tá? Então, vamos ver aqui como que isso vai ficar. Então, primeiro, a gente coloca lá em cima o cabeçalho, né, desse formulário. Então, qual é o setor que está fazendo, a data e o que é o plano de ação. O plano de ação, então, é foco naquele nosso primeiro problema, que era a diminuição do absenteísmo dos pacientes às consultas. O que a gente vai fazer nesse caso? Estabelecer uma sistemática de treinamento admissional dos colaboradores. Por quê? Para padronizar as condutas e orientações de agendamento da equipe junto aos pacientes. Quando é que vai ser feito? Vai ser feito dia 3 de abril. Quem? Equipe de RH e o líder do processo de agendamento. Onde que vai ser feito? Na sala 2. Como? Aí são as ações todas que vão ser estruturadas para atender a essa ação maior. Então, planejar e fazer o programa de treinamentos, imprimir as apostilas, aplicar aos novos e antigos colaboradores do agendamento, né, esse novo treinamento, e avaliar o aprendizado desse treinamento. E quanto que isso vai custar para a organização? Nesse caso específico aqui, R$300, tá? E aí, as outras ações, né, seguem sendo estruturadas aqui. O ideal é que elas sejam já colocadas na ordem de priorização que a matriz Gucci nos deu lá atrás. E a nossa quinta ferramenta é o que a gente chama de painel de gestão à vista. Então, a gente estruturou para vocês um formulário, que é um formulário que pode ser impresso numa folha A4 e colocado no mural do setor de vocês, ou usado como ideia para que vocês estruturem um formulário maior, né, que pode ser numa folha A3 ou num outro tipo de documento, ou mesmo o próprio quadro pode ser estruturado nessa lógica, tá? Podem usar e abusar desse formulário, não tem problema copiar, a ideia é que vocês utilizem da melhor forma. Mas aqui eu vou deixar explicitado alguns pontos que são interessantes para que todas as organizações ou todos os processos, né, gerenciem semanalmente. Então, o ideal é que esse painel seja revisado, né, ou mudado a cada semana, os pontos mais importantes da gestão daquela unidade, para que todos os colaboradores possam visualizar aquilo de uma maneira rápida, prática, colorida, né, e que chame a atenção aos pontos relevantes. Então, eu estruturei a explicação de cada uma das 3 partes desse formulário. Vamos lá. Primeiro, né, as tarefas mais importantes da semana. Então, aqui, o líder, né, da gestão à vista dessa semana vai anotar aquilo que é mais importante a ser feito nessa semana. Né? Então, na segunda-feira, iniciar treinamento admissional de colaboradores. Na terça, testar um novo software junto à TI. Na quarta, fazer análise crítica de indicadores e assim por diante. Né? Então, tanto temas relacionados à gestão, quanto temas relacionados à própria união, né, dos colaboradores, como bolo de aniversariantes, né? Então não tem problema haver essa mistura. O ideal é que os colaboradores entendam que tudo faz parte, né, da movimentação e do funcionamento desse setor. Aqui ao lado direito a gente tem os assuntos da próxima reunião. Então, por exemplo, é comum que as unidades tenham uma reunião por mês, né? Pelo menos deveria ser assim, no mínimo, né? Então, a próxima data de reunião, nesse caso aqui, é do dia 4/4/2017, e os colaboradores já foram anotando quais são os assuntos. Então, a gente quer comentar aqui sobre os resultados do teste do novo software e a gente quer saber quais são as pessoas que vão ser definidas para irem num fórum de segurança do paciente X. Né? Então, isso fica bem discriminado e as pessoas vão alimentando os próximos assuntos e as reuniões acabam acontecendo de forma mais organizada, né? Isso é muito comum. As reuniões, muitas vezes as pessoas participarem de reuniões e nem saberem dos assuntos que são planejados para ela. A parte do meio desse nosso painel de gestão é definido qual é o setor. Então aqui, por exemplo, né, o centro cirúrgico, a semana do dia 27/3 a 31/3. Responsável da semana por alimentar esse painel é a colaboradora Isabela. A grande meta da semana é diminuir os atrasos cirúrgicos e as tarefas mais importantes para alcançar essa grande meta é realizar o bate-mapa das cirurgias da semana
e checar o recebimento do material importado XYZ, tá? Material X que foi definido ali que era importante de ser recebido nessa semana. Os aniversariantes ou do mês ou da semana, aí vocês definem, e as próximas reuniões ou eventos importantes. Então, lembrar que nessa semana, sexta-feira, temos o café com a diretoria. E a última parte desse nosso painel de gestão à vista são os resultados que precisamos melhorar. Então, nesse mês ou nessa semana, a gente precisa muito melhorar o indicador de reoperações nesse centro cirúrgico. A meta é 0, então a gente não quer nenhuma reoperação nesse mês. Os resultados, né, que são preocupantes em relação ao mês passado, foram que houveram 2 casos de reoperação em fevereiro, e as ações que a gente vai fazer nesse mês para que a gente não volte a ter um resultado ruim, como tivemos no mês passado, é realizar uma reunião com o núcleo de segurança do paciente da instituição e fazer a revisão do PDCA relacionado a esse problema, né? E quais foram as falhas ou eventos adversos da semana? Olha, a gente teve essa semana uma lateralidade cirúrgica que não foi demarcada. Então, não significa que aconteceu algo no paciente, mas significa que houve uma falha que poderia levar a um evento, né, o que a gente chama de near miss. E houve também falta de fio cirúrgico, então o processo ali do almoxarifado, da farmácia, do gestão de compras não funcionou e impactou no centro cirúrgico. E o que é preciso reforçar quanto ao gerenciamento de riscos nessa semana? Então, a gente precisa reforçar o uso do checklist de cirurgia segura pela equipe de ortopedia, que possivelmente é aquela que esteve envolvida na falha da lateralidade cirúrgica não demarcada. Então, a ideia é essa, né? Ter um formulário básico, simples, prático, colorido, de fácil visualização e de fácil alimentação, que todos os colaboradores e líderes usem juntos e possam discutir conjuntamente as grandes metas da semana, as grandes atividades, aquilo que precisa ser melhorado, e isso vocês podem ter certeza que facilita a comunicação e, obviamente, diminui erros, falhas, e é o que a gente mais quer, né? Que, obviamente, o paciente esteja seguro, o colaborador esteja seguro e que o processo alcance cada vez mais melhores resultados. Então, essas 5 ferramentas que a gente colocou aqui são ferramentas, algumas delas, né, conhecidas como as ferramentas de qualidade Gucci, Brainstorming, 5 porquês, e algumas criadas por nós mesmos, como esse painel de gestão à vista, que é mais ou menos a lógica que a gente usa dentro do IBS, né? A gente tem isso sistematizado, então uma discussão semanal junto aos colaboradores, onde a gente define o que deu certo, o que não deu certo e o que vamos fazer para a próxima semana, e isso tem melhorado bastante a comunicação dentro dos nossos processos. Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado e a gente então continua. Como eu te falei na primeira aula, se você aplicar os conhecimentos e ferramentas que a gente está passando para vocês nessas etapas todas, com certeza você já vai estar à frente e muitas vezes no topo dos profissionais de saúde de maneira geral. E não é difícil e nem precisa fazer muito esforço para você obter esse rápido reconhecimento. Vou mostrar para vocês o que a Raquel Souza, que está fazendo o nosso curso, tem a dizer sobre isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Raquel, eu sou enfermeira e trabalho com gerenciamento de leitos. Há aproximadamente uns 6 meses atrás, o hospital onde eu trabalho passou por uma avaliação do IBS para acreditação a nível 1 de ONA. Neste momento, eu senti a necessidade de aprofundar um pouco mais o meu conhecimento sobre as questões de qualidade e a interlocução entre os setores. Um colega de trabalho me apresentou os vídeos que o IBS faz através do YouTube e outras divulgações, no qual a Alex apresentou o curso de formação de consultores para acreditação em saúde. Este curso, ela apresentou um conteúdo amplo, em qual daria suporte para entender todo o contexto hospitalar dentro de uma acreditação e como fazer a sua avaliação. Então, ele serviria como um embasamento para ter uma visão ampla de todos os setores. Ao iniciar o curso, eu percebi que eu tive um amadurecimento, um desenvolvimento profissional melhor, onde eu estou tendo uma comunicação entre setoriais, tendo a oportunidade de desenvolver melhor o meu trabalho
pondo em prática os conceitos que é apresentado ali, fazer uma avaliação do meu setor e ter uma comunicação melhor entre os setores. Eu indico esse curso para todas as pessoas que trabalham na saúde e que têm o interesse de aprofundar, tanto como consultores, para aprender a avaliar melhor os processos, como um profissional de saúde que está em atuação dentro da sua assistência, com um embasamento mais amplo, e com os profissionais que pretendem trabalhar com a gestão em saúde. Como você já deve ter percebido, a palavra-chave para se gerar uma grande transformação e ótimos resultados é a consistência. E eu acredito nisso no fundo da minha alma. Muita gente me pergunta, e principalmente agora no workshop, por que vocês do IBS têm compartilhado tanto conhecimento de alto valor agregado, principalmente de forma gratuita? Bem, eu preciso confessar para você, e eu acho até que isso é um perfil do profissional de saúde, mas eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Quando eu era menor, lá pelos meus 14 ou 15 anos, eu entrei para a Cruz Vermelha, sim, a Cruz Vermelha Internacional. E eu morava em Santos, né? Mais tarde eu fiz faculdade em Santos também, mas desde aquela época eu já participava da Cruz Vermelha tentando ajudar as crianças perdidas na praia a encontrar os seus pais, né? Junto ali sempre com o corpo de bombeiros. Mais tarde, com 17, eu comecei a fazer outras obras sociais através do Rotaract, parte do Rotary, desde tentar buscar insumos, né, alimentos para as pessoas, medicamentos, né, para doação junto a hospitais. Então foi um trabalho bastante bacana. E mesmo agora, na idade adulta, e com esse pouco tempo que eu tenho aqui na Austrália, eu consigo, vez ou outra, fazer ações voluntárias, inclusive na escola dos meninos, né? Aqui as escolas são públicas e o governo conta com a ajuda dos pais para manter a estrutura da escola totalmente limpa, né, e funcional. Então, por exemplo, eu sou uma das voluntárias que trabalho em festas, que trabalho na parte de jardinagem da escola. Então, de certa forma, eu acho que isso é um perfil do profissional de saúde. A gente sempre quer ajudar mais e mais. E como eu contei na aula passada, eu passei por uma situação embaraçosa que justamente colocou o meu conhecimento à prova. Contei para vocês daquela parte onde eu tentei dar a minha consultoria pela primeira vez e não deu certo, e contei também da minha primeira experiência como avaliadora, onde o meu conhecimento foi colocado à prova pela Vanice. E tudo isso fez com que eu mudasse, né, o jeito em que eu encarava as coisas e passei a estudar bastante sobre gestão da qualidade, sobre ONA, sobre segurança do paciente e todos esses temas, né, que rondam a acreditação de certa forma. E com o passar dos anos de bastante estudo, eu tive uma péssima e terrível constatação. A de que o nosso país, Brasil, está extremamente ultrapassado nessas questões frente aos Estados Unidos e também aos países europeus. E, obviamente, a Austrália. Infelizmente, há muitos desperdícios em saúde que poderiam ser evitados e há muitas sequelas, danos e mortes de pacientes que poderiam sim ser evitados. A gente vê isso todos os dias na televisão. E, infelizmente, são poucos os profissionais capacitados hoje para mudar essa realidade. Claro que existem muitos profissionais no nosso país super engajados, né, que trilharam um caminho parecido com o meu e que marcaram presença por onde passaram e transformaram a cultura organizacional de uma ou mais instituições. Mas eu sentia que isso ainda era pouco e eu queria algo muito mais transformador e percebi que na posição de uma líder, né, de uma das líderes de uma instituição acreditadora, eu podia fazer realmente algo diferente. E foi aí que nós recorremos à tecnologia para poder transmitir um pouco desses conceitos ao maior número de pessoas e da forma mais rápida possível que a gente conseguia. E a gente criou o canal Excelência em Saúde, que disponibilizava vídeos sobre temas de qualidade, acreditação e segurança do paciente no YouTube e também no Facebook. Só no ano passado foram mais de 150 vídeos que a gente disponibilizou gratuitamente para toda a população brasileira. Quanto mais pessoas estiverem falando sobre gestão da qualidade, praticando segurança do paciente, melhor para todo mundo e inclusive lá na ponta para o próprio paciente. Todo mundo sai ganhando.
É claro que aqueles que quiserem se aprofundar muito mais nesse tema poderão tentar disputar uma vaga no nosso curso avançado Consultores para Acreditação em Saúde, que a gente vai abrir as vagas no dia 3 de abril. Porém, se você tem persistência e quer já melhorar grande parte do que você faz no dia a dia da sua instituição, eu considero que essas 3 etapas desse workshop já são suficientes para você iniciar uma transformação no lugar onde você trabalha. A nossa próxima aula vai ser ao vivo e além de explicar as principais dúvidas que o pessoal nos mandou até agora e tentar respondê-las, eu vou contar para vocês como vencer os 6 passos críticos de uma visita de acreditação. E pode acreditar, essa aula está muito especial, porque além de explicar para vocês e contar detalhes dos bastidores de uma visita de acreditação, eu vou também tentar explicar como vencer as barreiras dessa visita e tentar ao máximo atingir o sucesso nessa visita de acreditação. Um recado importantíssimo que eu preciso te dar é que a próxima aula será um webinário ao vivo. E para participar, as pessoas precisam se inscrever nesse botão logo aqui abaixo, porque só participa do webinário quem está inscrito, não é uma plataforma aberta para qualquer pessoa. E nesse webinário você vai ter a chance de falar comigo ao vivo e fazer as perguntas que você tiver e quiser naquele momento. Ao se inscrever no botão abaixo, você receberá um link exclusivo e o ingresso personalizado para participar desse workshop, que é uma das últimas fases do nosso primeiro workshop Experts para Acreditação em Saúde. Enquanto a etapa 3 não chega, aproveite para baixar os materiais complementares, que são 5 nessa aula, justamente aqui embaixo, e não deixe de fazer o seu comentário sobre o que você achou sobre a aula e também os materiais para que a gente possa ao máximo melhorar sempre na próxima etapa também. Confira agora como mais alunos do curso de Consultores para Acreditação em Saúde têm transformado a saúde no nosso país. Olá pessoal, boa noite. Sou Lucilena Grando, enfermeira, trabalho numa instituição de ensino, uma instituição hospitalar de ensino, há alguns anos, mas só há alguns meses eu comecei na área de qualidade. Fui designada para assumir o escritório de qualidade na instituição. Como eu não tinha conhecimento, fui buscar um curso. Encontrei esse curso EAD, que é ideal para mim, por causa do tempo que a gente não tem disponível, para ir em busca de um curso presencial. E o que tem me chamado a atenção nesse curso é que ele é muito completo. A gente tem as aulas, que são excelentes, a Alexia é ótima, é muito didática, clara. A gente tem os vídeos mostrando aplicações práticas de tudo que ela fala. E para ajudar ainda mais, a gente tem um material complementar fantástico. A gente não precisa se preocupar com nada. Basta acessar, buscar esse material e linkar com tudo que é dado pela equipe da IBS. Eles estão de parabéns, eu estou muito satisfeita e recomendo. Se você trabalha numa instituição e quer utilizar como profissional, se você quer fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, auxiliando as pessoas, gerenciando um escritório de qualidade, contribuindo para um crescimento interno, qualificando as pessoas, ele é excelente. E mesmo se você quer ser um consultor, aí sim, você vai sair preparado para poder realmente trabalhar nessa área. É só isso que eu tenho a dizer. Olá, meu nome é Carla, sou consultora de processos de acreditação. E quando eu recebi esse desafio, passou um vídeo pela minha cabeça de todos os benefícios que o curso tem proporcionado para mim. E sabe que a revelação foi surpreendente? Eu percebi que tendo esse embasamento teórico, científico, esse conhecimento técnico mais apurado, permitiu que eu tivesse acesso aos 3 tipos de pessoas que eu lido na instituição. Assim como na vida, eu consigo falar, ter um discurso mais apurado, e para as pessoas que apreciam o ouvir, consigo ter o embasamento científico através dos anexos para as pessoas que precisam ver e para as pessoas que precisam sentir a experimentação da implementação na prática dos processos que já foram muito bem discutidos, com as informações muito bem embasadas. Então, o maior benefício que eu tenho sentido com o curso
é justamente trazer para dentro da minha experiência o conhecimento e a segurança que eu precisava para transformar a minha atividade em algo diferente, alinhando tanto a PNL quanto o Design Thinking. Ou seja, uma inovação dos processos. Eu estou muito satisfeita com esse conhecimento e, claro, eu espero aprender cada vez mais. Muito obrigada. Beijo.